Olá, estamos aqui para comentarmos aí um dos conteúdos, propostos aí para a prova do Enem. Não é tão recorrente aqui, mas vamos lá, precisamos estar preparados o melhor possível, que seria aqui algumas práticas das artes plásticas aqui, tá? Que está contido no currículo de vocês, que a gente não vai fazer nenhuma prática efetivamente, mas eu vou passar aqui algumas relações, né, entre essa arte na prática proposta ali pelo conteúdo curricular, né, e o que a gente pode pensar a partir disso. Então, a construção de maquete, né, que é um processo escultórico. A maquete é um modelo, então, tridimensional, como a gente pode ver aqui, né, do lado direito. Parece realmente, né, simulação de uma casinha, com carro, com a árvore. É como se fosse uma reprodução do real. E o interessante é que toda a maquete, ela não é feita aleatoriamente, a medida dela, a proporção dela não é aleatória, ou seja, aqui o arquiteto, o engenheiro, quem no caso concebeu a maquete, ele faz uma redução de escala, que para uma escala pequena assim, se você aumenta para uma escala real, né, uma escala humana, ela aumenta, no caso, proporcionalmente às medidas que estão ali. Então, a maquete não é uma reproduçãozinha sem nenhuma medida, ela é toda concebida com uma escala da escala humana, uma redução da escala humana para uma escala menor que a gente possa ver o que tem, o que não tem. Se vocês forem, por exemplo, aí nas construções de prédios, né, de grandes empreendimentos aí, de apartamentos, enfim, você entra normalmente na entrada, tem lá a maquete de todo o condomínio, a maquete do que é o apartamento dentro, para você visualizar, para ficar mais fácil de a gente entender do que se constitui aquele ambiente e tudo aquilo projetado de maneira proporcional, pequeno para a gente poder ver, né? Mas se aumentado numa escala real, ele proporcionalmente fica daquele tamanho assim. Por exemplo, para ver o apartamento é grande ou pequeno. Puxa, o apartamento aqui cabe uma mesa com 6 pessoas. Não, é super pequeno, cabe só uma mesa para 2 pessoas. Então, você consegue ter essa compreensão. Então, a maquete aí, para quem pretende fazer arquitetura, engenharia civil, né, ou até um tecnólogo nessa área aí, que seja até design de interiores, por exemplo, vai ter que saber aí lidar com as maquetes. Claro que hoje a gente tem aí a tecnologia, a gente tem maquetes em 3D, mas assim, se a gente for nesses grandes empreendimentos, as pessoas querem ver a coisa física, então eles reproduzem isso, é muito parecido e a gente consegue aí ter uma noção espacial do que seria alguma coisa vista na realidade. Então aqui, as maquetes, aqui é uma projeção em 3D, né? Então ela é feita no computador, e a gente vai ter aí uma noção do que seria nesse ambiente como a gente vive, né? O nosso ambiente real, com características tridimensionais, com volume, com peso, altura, largura, profundidade. A gente tem uma noção por meio de um suporte bidimensional. A gente consegue visualizar, né, que a casa tem essa parte de trás aqui, que tem essa parte de trás, o homem está nessa parte daqui, que tem o carro, que tem aquela parte, que é aquela área do fundo. Então a gente consegue mais ou menos aqui vislumbrar, visualizar aqui o que seria esse ambiente aqui no qual vivemos, visto isso num plano bidimensional, mesmo feito em 3D, ele é bidimensional ainda, tá? E a questão do processo escultórico, eu pensei aqui em trazer para vocês a escultura, né? A escultura, ela é por si só diferente da pintura, ela é tridimensional. A diferença então que uma é bidimensional, é plana, normalmente posta na parede,
tá? E a escultura, ela é tridimensional, como o nosso corpo, e a gente pode girar em torno de uma escultura, tá? Hoje, na contemporaneidade, a gente pensa não só em esculturas tradicionais, de mármore, de bronze, que são as mais conhecidas, né? A gente pode ter até de madeira, a gente pode ter objetos, então a gente não chama mais de escultura, mas de objetos, porque eles podem ser coisas apropriadas do cotidiano, por exemplo, Marcel Duchamp, um artista lá do dadaísmo, do período da Primeira Guerra Mundial, que ele, a mais famosa escultura dele, um objeto dele é uma cadeira, né, uma banqueta com uma roda de bicicleta em cima. E isso não é uma escultura no qual o artista pega uma matéria bruta, prima, né, e ele vai esculpir. Né? Ali é algo que ele se apropria, que já existe, ele junta as duas coisas e expõe daquela maneira. Então se trata de um objeto, tá? Não de uma escultura. A escultura então parte desse pressuposto de que a pessoa, ela sabe esculpir, ou ela sabe talhar, ou ela faz a fundição em bronze, que daí é um outro processo aí mais complexo. E eu trouxe um trabalho aqui de um artista contemporâneo que se chama Richard Serra, que ele faz essa grande estrutura aqui no Central Park em Nova York, tá? E ele, interessante aqui, é porque ele faz uma espécie de um bloqueio. As pessoas são obrigadas a desviar da obra para poderem transitar com pressa no Central Park, tanto é que essa obra, por causa de receber tantas críticas, ela foi obrigada a se retirar desse local. Então, às vezes hoje o artista contemporâneo, ele não fica só calcado ali, eu vou fazer uma obra tradicional, nos moldes tradicionais. Então ele vai usar elementos inusitados, como o Marcel Duchamp, que eu comentei para vocês, da roda de bicicleta, ou até mesmo o Richard Serra aqui, que vai usar aí essa espécie de bloqueio na cidade por meio de uma grande estrutura de ferro. Ela está inclinada, ela está ali arredondada ali, um pouco a mente inclinada, e ela vai bloquear a transição. Então é a obra de arte aí interferindo nos espaços urbanos, se relacionando com o público comum, tá? Outra arte na prática aqui seria a construção da paisagem ideal a partir do uso de xerox, fotografia, né, e hidrocor. E aqui eu pensei, então, paisagem é um tema recorrente na história da arte, principalmente ali a partir a gente pode pensar ali no romantismo, a gente até tem, né, bastante ali no rococó, né? A gente tem muitas histórias, muitas paisagens. No romantismo a gente tem uma vertente ali do romantismo inglês, que tem também uma série de paisagens, de paisagistas importantes ingleses. E a gente vai ver a paisagem muito, muito forte ali no impressionismo, com o Monet, com o Renoir, depois um pouquinho nos pós-impressionistas com Cézanne, tá? Com o Van Gogh, que a gente conhece bastante aí, né? Então a gente vê que a paisagem, ela é um tema de pintura em toda a história da arte, lá do rococó, tá, até ali o pós-impressionismo. E no caso a gente tem hoje também a paisagem urbana. A gente pode ter como um outro tema. Esse tema, ele não se esgota, tá? Ele sempre é retomado incessantemente, e existe um gosto aí de retratar. E hoje, assim, na contemporaneidade, a gente vê vários artistas que têm aí um interesse em retratar o local que eles vivem, que não é essa mata mais selvagem, mas que é esse ambiente mais urbano, que também a gente chama de paisagem, no caso, paisagem urbana. E a gente tem aqui um trabalho de uma artista chamada Debbie Smith, que interessante aqui, é uma paisagem urbana, né, feito na parede. Mas veja que interessante esse trabalho dela. Não é um trabalho convencional, ou seja, ela não fez o desenho com lápis, grafite, sobre um grande suporte papel e pregou na parede. Ela fez o desenho diretamente na parede.
Até isso não é tão diferente assim, né? Já vimos na história da arte que tem artistas que já realizaram desenhos sobre parede, até mesmo os afrescos renascentistas que começam na Idade Média, são realizados em paredes, né? São pinturas de parede. Aqui o interessante dela, que além de ser feito na parede, ela constrói todo esse desenho com fios. Então a gente até consegue ver aqui que não tem uns pedacinhos de fio solto aqui, olha, né, que ela deixa aparente o material que ela usa. Então veja que interessante. E esse fio é justamente o fio que costura as nossas roupas, né? A gente tem a nossa camiseta, a nossa blusa, a nossa calça, porque ela é costurada com o fio que segura, que dá forma para a roupa, né? Então ela pega algo que é do nosso cotidiano, que faz parte da nossa vida mesmo, que a gente nem perceba que faz parte, até costura de sapato, a gente não teria tênis, sapatos, sandálias, o chinelo não, né? Mas assim, alguns chinelos sim, né? Alguns chinelos precisam ter essa costura, mas tudo que tem costura tem um fio que vai amarrar, que vai segurar a estrutura, e veja que ela usa então para desenhar no espaço. Isso é super fantástico, assim, né? De pensar a possibilidade que um artista tem de tão criativo, ele vai usar aí uma nova maneira da gente pensar o uso de materiais aí mais não convencionais na arte, tá? Aqui a gente tem um outro trabalho dela, que a gente já vê que os fios são bem mais aparentes, né? Mas veja que bacana, ela consegue dar a forma muito claramente, né, de que se trata de um carro, de um prédio, né? Então a gente consegue ver que ela dá até essa noção de profundidade. A gente tem uma linha aqui, né, que dá a noção de profundidade para o desenho, e isso tudo na parede, isso tudo feito com um fio de linha de costura. Então, fantástico esse trabalho, né? É um exemplo aqui bem interessante. Outra arte na prática que a gente pode pensar aqui, e é super bacana da gente pensar em resgatar a história da arte, tá? Que é a criação de mosaico ou pintura com têmpera, tá? Então, lembrando aqui que o mosaico lá da Idade Média, a gente retoma que são pequenos fragmentos de pedrinhas coloridas que juntos a gente tem a formação de uma imagem. No caso da Idade Média, temáticas religiosas, no caso de santos, de Cristo, tá? E aqui a gente tem então uma imagem de Cristo. E aqui do lado a gente tem, veja que interessante aqui, um artista contemporâneo brasileiro, tá? Morou nos Estados Unidos, enfim, ele é reconhecido internacionalmente. Ele faz então uma obra, um autorretrato, ou seja, é um retrato dele, tá? Realizado, imagine com o que, pessoal, aqui? Não é com pedrinhas igual lá da Idade Média, tá? Ele pega aqueles furadores de papel, não sei se vocês já viram, que a gente fura o papel para poder fazer os furinhos e para arquivar folhas, documentos. Ele pega aquele furador de papel, ele fura vários papéis coloridos, com letras e tudo, e daí ele cria assim milhões de bolinhas, né, de círculozinhos de todas as cores, para construir o seu retrato. Então veja que incrível, que trabalho mais trabalhoso, né? Ele colar vários e vários círculozinhos de papel colorido e formar o seu rosto, que também não é fácil, tá? A gente vê ali que na Idade Média a gente já tem um grau de complexidade grande. Agora o Vicky Muniz, ele consegue dar volume também para o rosto, consegue mostrar que o cabelo dele é levemente cacheado, né? Então dá luz para o trabalho. Então é um trabalho realmente fantástico, assim. Então veja que o bacana da gente pensar aqui a arte contemporânea, né, é que ela às vezes pega alguma coisa lá do passado e ela traz novamente repensado com outros materiais. E Vicky Muniz, ele é um artista que tem já o dom de fazer isso, que ele vai fazer Mona Lisa, ele vai usar materiais não convencionais. Então ele faz, por exemplo, o Caravaggio de macarrão, em molho de macarrão,
no caso a Medusa. A gente vai ver que ele retoma toda a história da arte aí por meio de materiais inusitados como chocolate, doce de leite, geleia de uva. E aqui a gente vê que são esses papeizinhos que a gente normalmente descarta, né? Então fica o furo e o que fica no seu conteúdo é descartado. Outra arte na prática aqui, que tem a ver com a criação de mosaico, a gente já falou ali do mosaico, e a pintura com têmpera, tá? Têmpera, então, ela é um método aqui de pintura no qual os pigmentos de terra são misturados a uma emulsão de água e gema de ovo ou ovos inteiros, tá? Então, clara de ovo também eles usavam. Às vezes também se usa cola ou leite. Então vejam que lá muito tempo atrás, na Idade Média, a gente não tinha ali a história de ter tinta em tubinho, né, já comprado e tudo, então eles tinham que se virar para poder usar essas técnicas de pintura, de conservação da tinta, para dar elasticidade para a tinta. Então o ovo tinha a função de dar brilho, elasticidade, ele dava uma durabilidade porque ele invernizava a tela. E aqui a gente tem então uma pintura ali em afresco, né, que a gente conhece ali da Idade Média. Então veja que incrível o resultado que eles conseguiam por meio dessa técnica que era a têmpera. É um resultado fantástico, com métodos tão rudimentares aí. Claro que a arte vai evoluindo, vai conseguindo materiais mais sofisticados e ainda bem, né, que a gente tem hoje uma infinidade de materiais super sofisticados. E eu trouxe aqui um artista gaúcho, então um artista brasileiro, que ele teve aí a grande sacada aí, pessoal, de retomar a têmpera na contemporaneidade. Então, hoje, ali a pintura é de 78, mas em 78 ele já tinha tubos de tinta importados, nacionais, de altíssima qualidade, com pincéis de pelo de animal, que são caríssimos, que são super nobres e que dão aí uma facilidade, né, para o pintor, que elas não te soltam pelo, enfim. E a gente tem uma infinidade de materiais artísticos assim super avançados. E ele vai retomar aqui, pessoal, uma técnica extremamente rudimentar que se usava já na Idade Média para fazer algo atual, para ele retratar então aqui um fragmento da paisagem urbana. Então, veja que interessante os artistas aqui retomando processos antigos, né, processos milenares aí. Outra arte na prática aqui reconstrução de uma obra barroca por escultura ou fotografia. E olha que interessante, então a gente tem a obra de Caravaggio aqui do lado direito, é uma obra chocante, né, que a gente vê aqui esse menino aqui, ele parece que está amarrando uma pessoa, que a cabeça dele está aqui meio torta, né. E a gente tem a fotografia de uma artista contemporânea brasileira jovem, que ela faz então uma releitura do barroco. Mas aqui a gente vê claramente que a temática é diferente, né? O Caravaggio aqui ele vai retratar uma temática religiosa, de caráter religioso, então ela tem esse conteúdo dramático religioso. A Sofia Borges, ela retrata uma cena banal do cotidiano, uma mulher na cozinha ali, provavelmente lavando louças. Ela está entre do lado do fogão e está na pia. Então, é uma cena extremamente comum aí, nossa, do cotidiano, mas o interessante o que ela faz é o tratamento técnico, o tratamento da luz. Ela enfatiza aqui, preste atenção aqui, ela enfatiza essa iluminação focada na modelo, deixando o entorno mais escuro, como aqui fazia Caravaggio. Aqui mais escuro e áreas de interesse dele mais claras. Então aqui a gente vai ver que ela se apropria do barroco por meio do uso do contraste de luz e sombra. Então aqui nessa aula seria basicamente isso, mostrar aí essas possibilidades de ver essas artes na prática no contexto artístico. Até mais!